Sabe, as histórias antigas da Bíblia, elas são muito mais do que só relatos do passado. Pega a jornada de Josué, por exemplo. É como se fosse uma sombra, sabe? Uma sombra poderosa que aponta lá na frente, direto para a vinda de Jesus Cristo. Mas como é que isso funciona na prática? É isso que a gente vai descobrir junto hoje. Ok, nosso roteiro hoje está bem direto. A gente vai começar falando sobre essas sombras do futuro. Depois vamos entender o que é a tipologia bíblica. Daí veremos como Josué foi uma prévia do Messias. Vamos falar do cumprimento progressivo e fechar com um convite para o nosso dia a dia. Vamos lá. Começando com as sombras do futuro. A ideia central aqui é que as narrativas do Antigo Testamento não são histórias soltas, sabe? Elas foram, de propósito, desenhadas para ter um significado simbólico muito mais profundo. É como se fossem ecos que a gente ouve até hoje. E olha, essa ideia de ler a Bíblia assim não é invenção nossa, não. A própria Escritura confirma isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ou seja, existe uma conexão planejada por Deus entre o que aconteceu lá atrás e o que viria depois. Pensa só na história de Josué conquistando Canaã. Aquilo foi muito mais que uma vitória militar, né? Aquilo tudo funcionou como um grande sinal, um tipo de trailer, sabe? Do que Cristo faria. Ele não nos guia para uma terra física, mas para uma herança eterna, para aquela restauração completa que Deus sempre prometeu. Tá, mas aí surge uma pergunta super importante. Como a gente pode fazer essas conexões sem sair inventando coisa, né? De uma forma segura? Bem, a própria Bíblia nos dá a ferramenta para isso. E o nome dessa ferramenta é tipologia. Então, o que é a tipologia bíblica? Olha, não é só achar umas semelhanças por acaso, não. É, na verdade, um método de leitura que a própria Bíblia usa. Ela mostra como Deus foi organizando a história de propósito, com correspondências intencionais, revelando que existe um plano super coeso do início ao fim. Para entender isso, a gente precisa de dois conceitos, o tipo e o antítipo. Pensa assim, o tipo é a sombra, a figura que aparece lá no Antigo Testamento. Por exemplo, Adão, o Êxodo, o santuário. Já o antítipo é a realidade, é aquilo para que a sombra apontava. E essa realidade, o cumprimento, a gente encontra no Novo Testamento, quase sempre em Cristo e na sua obra. E de novo, quem confirma esse método é o próprio Novo Testamento. O autor de Hebreus, por exemplo, fala que o santuário aqui da terra era uma cópia e sombra do que está nos céus. Isso é incrível, mostra que os próprios autores da Bíblia já viam o Antigo Testamento como essa grande estrutura que apontava para o futuro. Beleza. Com essa base bem firme, vamos para a parte 3, Josué, uma prévia do Messias. Agora a gente vai aplicar esse princípio da tipologia direto nele e ver como Josué se torna um sinal, apontando para o verdadeiro libertador. Ok, qual foi a missão histórica de Josué? Foi bem clara, né? Ele conduziu Israel até um descanso físico lá na terra de Canaã. Esse, então, é o nosso tipo. É a sombra da realidade que ainda estava por vir. Mas essa sombra preparou o caminho para o descanso definitivo que foi alcançado pela vitória de Jesus, o verdadeiro Josué. E olha que interessante, o nome Jesus em hebraico é Yeshua, o mesmo nome de Josué. O descanso que o primeiro Josué deu era terreno, temporário, mas o descanso que Jesus oferece é espiritual e eterno, conquistado com a vitória dele sobre o pecado e a morte. Vamos detalhar um pouco mais essa conexão. Olha só os papéis. Como líder, Josué guia Israel para uma herança terrena. Já Jesus guia o seu povo para uma herança eterna. Como guerreiro, Josué venceu inimigos físicos de carne e osso. Jesus venceu os inimigos espirituais, o pecado e a morte. E como mediador, Josué estabeleceu o povo na promessa. Mas é Jesus quem cumpre e garante todas as promessas de Deus de uma vez por todas. Certo, mas essa dinâmica de tipo e antitipo não é uma coisa que acontece e pronto, acabou. Na verdade, é um processo que se desenrola em estágios, e é isso que a gente vai ver agora, na parte 4, o cumprimento progressivo. A ideia aqui é que o cumprimento dessas sombras do Antigo Testamento acontece de forma progressiva, em várias etapas. Começa lá atrás com o símbolo, encontra o seu ponto central em Cristo e depois caminha para um cumprimento final. É um plano de Deus super harmonioso. Então, a gente pode identificar 3 estágios bem claros nesse processo. Primeiro, o cumprimento acontece na pessoa e na obra de Cristo. Segundo, ele continua na vida da igreja.
E terceiro, tudo se completa na consumação final, lá no futuro. O santuário é um exemplo perfeito para a gente entender isso. Ele foi cumprido em Cristo, que é o verdadeiro templo, ele continua na igreja, que é a morada do Espírito hoje, e ele vai se consumar na nova terra quando a presença de Deus estiver totalmente entre nós. Fantástico, né? Mostra como a Bíblia é toda conectada. E chegamos à nossa última parte, o convite hoje. Porque afinal, o que tudo isso significa para a gente no nosso dia a dia? Isso não é só teologia, sabe? Tem implicações muito práticas e urgentes para a nossa vida. Pensa comigo, as batalhas que Josué lutou por um território, elas são uma figura da nossa luta espiritual hoje. A batalha hoje não é por um pedaço de terra, mas é uma luta pela verdade, pela santidade. É exatamente o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Então, as nossas armas são outras, são espirituais. E assim como Josué guiou Israel, a nossa vitória já está garantida, não pela nossa força, mas pela graça de Deus. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem forte, um desafio. Lá atrás, Josué precisou chamar a atenção de Israel porque eles estavam demorando para tomar a posse da terra que Deus já tinha dado. Então, se Josué era uma sombra, qual é o desafio que Cristo, a realidade, faz para nós hoje? E a pergunta é esta, e ela ecoa até hoje para a gente refletir. Até quando deixaremos de assumir plenamente a vida espiritual e a missão que Ele já colocou em nossas mãos? Porque veja bem, a vitória e a missão já nos foram dadas por Cristo. No final das contas, a história de Josué é um convite muito poderoso para a gente. É um chamado para a gente deixar a hesitação de lado e caminhar com confiança, com a certeza de que o verdadeiro Josué, Jesus, já garantiu a vitória e está nos guiando para a herança final. E aí, gostou de ver essa conexão? Se essa análise ajudou a iluminar um pouco as Escrituras, não deixe de curtir e compartilhar. Assim, mais pessoas podem descobrir essa unidade incrível da história bíblica. Muito obrigado pela companhia.